Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar na nossa fantástica jornada através do texto da Bíblia Sagrada, numa pregação expositiva, no ensino textual da Palavra de Deus, capítulo por capítulo. Você é interessado em se aprofundar mais no texto bíblico, você está no lugar certo. A gente está aqui para contribuir com mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico. A gente também se debruça sobre muitos outros eruditos e conhecedores do texto sagrado que dedicaram vidas inteiras a comentar a Bíblia. Nesse trabalho pioneiro, que é um comentário bíblico em áudio disponível na internet de forma gratuita para você. Estamos há 5 anos aqui fazendo esse trabalho, comentando a Bíblia capítulo por capítulo. Estamos em Romanos capítulo 10, parte 2, episódio de número 973, 12ª temporada. Que bom que você veio, que bom que você está aí. Muita gente nova chegando, que Deus abençoe grandemente sua vida através da poderosa palavra de Deus. Vamos falar do fim da lei hoje? Leia lá o capítulo 10, depois vem para cá, escute os 4 episódios do capítulo 10, que tem muita coisa preciosa para abençoar o seu coraçãozinho. Romanos 10, 4 especificamente nos apresenta um conceito de Paulo sobre o fim da lei. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Esse desejo por justiça, ele manifestou-se de diversas formas, algumas delas grotescas. Reúna o fariseu com seus filactérios, abluções, ou o chinês queimando pedaços de papel para o culto aos ancestrais, o hindu banhando-se no rio sagrado, o católico rezando seu terço, cumprindo a penitência, o jovem preocupado com a moralidade, que jamais omite sua porção diária das escrituras, suas orações matinais e vespertinas, e que se recusaria a mentir. Tudo isso é interessante, mas ele dificilmente imaginaria que o mesmo motivo é o que está naqueles outros citados acima. Tanto no fariseu, quanto no chinês, no hindu, é a mesma motivação daquele que pratica obras de penitência em busca de uma recompensa. Veja, todos testemunham a ansiedade do homem em ser justo aos olhos do Ser Supremo. Aqueles que jamais se dão conta desse anseio são considerados de uma constituição anormal. Foi esse forte desejo por justiça, que o apóstolo tentou mudar nos judeus. Pois o método antiquado e imperfeito ao qual eles ainda se apegavam, mesmo após a proclamação do único caminho seguro, que é o da justificação pela fé em Cristo. Pois, meus queridos, o rasgar do véu na crucificação indicou o fim da antiga dispensação, com todos os seus ritos suntuosos ou de esplendor exterior. Surgiu uma nova ordem sacerdotal, da qual a exclusividade da casta anterior se tornava ausente. Jesus, o sumo sacerdote, é agora o único necessário. Não é mais necessário tornar-se judeu para usufruir dos privilégios de acesso a Deus, pois Cristo libertou os homens do jugo da lei, com seus jejuns, festas, sua observância de dias e estações. Onde quer que um cristão esteja, há um sacerdote espiritual, um templo vivo,
Onde quer que cristãos se reúnam, há uma santa convocação. O tabernáculo desapareceu quando o templo foi erguido. E o templo terreno não é mais necessário quando o glorioso edifício se ergue, construído sem mãos humanas. Os judeus que não aceitaram esse ensinamento tiveram que ser convencidos pela captura de Jerusalém, pelo incêndio de seu belo país e de que a velha ordem havia mudado, dando lugar a uma nova. O precursor de Cristo foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Entenda, Cristo é o propósito e o alcance da dispensação levítica. Não podemos compreender a lei a menos que a consideremos como apontando inequivocadamente para o Messias vindouro, preparando o seu caminho, uma educação preliminar da humanidade e de uma nação em particular. Os sacrifícios, os preceitos morais, cerimoniais eram preditivos, eram profecias representadas em símbolo e tipo. A lei ela tem sido nossa tutora para nos conduzir a Cristo, de modo que quando os homens perguntam qual era o propósito de todo esse custo de legislação, de ritual, a resposta é que pavimentava o caminho para algo melhor. Era a sombra das coisas melhores que viriam, pois Cristo é a realização do ideal mosaico. A santidade que a lei sempre teve em vista, esforçando-se para elevar os homens ao seu padrão de justiça, foi exemplificada em Jesus Cristo. Onde a lei era fraca, Cristo era forte. Sua condenação do pecado foi completa, eficaz, e a perfeição de seu sacrifício torna qualquer expiação subsequente desnecessária. Entrar no espírito de sua oferta é purificar a consciência de obras mortas e dar descanso, paz aos aflitos. A área em que a lei era inoperante, a mensagem do amor divino que ressoa da cruz, ela tem sua influência constrangedora sobre os afetos e a vida do cristão. Algo que a lei almejava, mas não conseguiu alcançar. Meus queridos, os santos do Novo Testamento frequentemente atingiram uma iluminação da mente, uma conformidade com a vontade divina, que foi almejada por patriarcas, por salmistas e por profetas. Cristo leva seus seguidores à comunhão com Deus e pela fé nele eles são santificados. O amor ele vai se mostrar um princípio mais forte que o terror. O conhecimento mais forte que a ignorância. E o exemplo se torna mais forte do que o preceito. Cristo cumpre a lei. Vejam então o que a fé faz. Ela olha para Cristo, em vez de para uma lei de ordenanças. Ela não está mais presa a decretos e temerosa da não conformidade, pois ela contempla a face de Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós podemos confiar em Cristo como nosso Redentor, nosso guia, sem mesmo entender ou reconhecer todos esses pontos de superioridade sobre a aliança anterior. A fé, ela se contenta em se submeter à justiça de Deus, em vez de buscar estabelecer a sua própria justiça. Ela não se baseia no mérito pessoal, mas nas provisões de misericórdia oferecidas em Cristo. Ela é humilde e não tenta remendar uma roupa humana para esconder deformidades, deficiências. Ao aceitar a oferta graciosa de Deus, a fé ela descobre novos elementos de força e alegria na própria posição assumida. Essa é a simplicidade do Evangelho, que alguns têm dificuldade de compreender.
O versículo 5 ao 13 deste capítulo 10, o apóstolo ele vai contrastar a simplicidade do plano de salvação de Deus com os esforços que os homens têm feito para alcançar a justiça por si mesmos. A salvação ela é conquistada, mas não por nossas próprias boas obras. Moisés descreve a justiça da lei, a justiça que vem da lei, dizendo: quem praticar essas coisas viverá por elas, versículo 5. Se essa fosse hoje ainda a condição para a salvação, quão desesperadora seria a nossa situação. Nenhum de nós poderia dizer que nos libertamos do pecado ou que nossas obras são perfeitas e irrepreensíveis ou que guardamos plena e fielmente todos os mandamentos de Deus. Também não é por intervenção milagrosa. Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto, ou quem descerá ao abismo, versículos 6 e 7. O desejo aqui expresso ainda persiste. Não contentes com a palavra de Deus e a presença espiritual invisível mais real de Jesus com a sua igreja, com o poder do Espírito Santo, muitos cristãos zelosos consideram necessária uma manifestação do visível e sobrenatural. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Meus queridos, é pela confissão e recepção pessoal de Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras são um meio utilizado para aproximar de nós essa salvação. Versículo 8 diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, versículo 8. Em contraste com observâncias cerimoniais ou legais, em contraste com todas as aparições milagrosas, o apóstolo aqui exalta a leitura, a pregação do evangelho como um método divino para a salvação das almas. O Espírito de Deus, ele faz da leitura, mas especialmente da pregação da palavra, um meio eficaz de convencer e converter os pecadores e de edificá-los em santidade e consolação pela fé para a salvação. A fé, que é a condição para a salvação, ela é um ato humano, não por trabalhos ou sofrimentos corporais, não por aparências aos nossos sentidos físicos, mas pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, operando em nosso espírito e produzindo fé em nós. Recebemos a salvação com o coração se crê para a justiça. Verso 10. É a natureza espiritual e não a corporal que o apelo da religião deve ser feito. É a natureza espiritual e não a corporal que devemos cultivar se quisermos ver o reino de Deus. Outro ponto. Contudo, essa fé terá uma manifestação externa. Com a boca se confessa para a salvação, verso 10. Se nossa fé em Cristo for verdadeira, ela se mostrará. Não teremos vergonha de reconhecê-lo publicamente. Assim a salvação torna-se acessível a todos. O mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículos 12 e 13. Esse plano de salvação, ele leva o evangelho tanto aos gentios quanto aos judeus. Pois não há distinção entre judeu e grego. Verso 12. Onde houver um coração que busca Deus, essa alma não precisa esperar para alcançar a justiça por si mesma. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, aleluia, será salvo. Que contraste!
Ocorre quando a simplicidade do Evangelho ela é colocada e como ela representa para todos os sistemas religiosos e humanos, todos os métodos de salvação criados pelo homem. Quanto mais nos apegarmos à palavra de Deus e menos a ela misturarmos tradições humanas, dogmas eclesiásticos inventados pelos homens, mais seremos abençoados em levar almas a Cristo. Pois Cristo não aboliu o propósito da lei, ele o cumpriu perfeitamente. A justiça que jamais poderíamos alcançar por nossos próprios esforços foi oferecida gratuitamente por Deus mediante a fé em Jesus. O Evangelho é simples. Quem crê de coração, confessa a Cristo como Senhor, encontra perdão, encontra paz e vida eterna. Oh, aleluia! Será que ainda tentamos conquistar o favor de Deus por nossas obras? Nós temos descansado na obra completa de Cristo ou carregado um peso que Ele já levou na cruz? Vamos orar? Falar com Ele após Ele falar conosco de forma tão poderosa pela sua palavra. Senhor, obrigado, porque em Cristo nós encontramos o cumprimento da lei e a perfeita justiça que jamais poderíamos alcançar sozinhos. Obrigado por nos justificar pelo teu sacrifício. Nada que façamos, nada que digamos, nada será meritório a ponto de alcançar a salvação que o Senhor nos deu de forma gratuita. Ensina-nos a viver pela fé, confiando unicamente nessa tua graça. E assim nós vamos testemunhando com coragem que Jesus é o Senhor. E em nome dele nós te agradecemos. Amém. Amém, amém. No próximo episódio a gente vai continuar aqui, tá? Em Romanos 10. A gente vai ver por que a fé nasce ao ouvir a palavra de Deus. E qual é a responsabilidade da igreja local ou universal em anunciar o evangelho a todas as pessoas. Espero você. Que Deus abençoe grandemente. Aleluia. Amém. Amém.